Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. Opa! E hoje o vídeo é um pouco diferente. Deixa eu me ajeitar aqui rapidinho. Porque o vídeo é diferente. Eu tô num cenário aleatório aqui, inusitado. Eu tô no meu quarto em específico. Eu tava fazendo as coisas aqui em casa agora. Acabei de tomar banho até, tô com a minha roupinha aqui de axé, que eu gosto de usar também para trazer energias boas, principalmente que ela é uma roupa branca, então traz bastante energia boa. E fazendo as coisas aqui em casa, eu comecei a refletir um tópico muito interessante, muito importante, que é o vitimismo, ou o papel de vítima que a gente faz, as pessoas costumam fazer, se pôr para baixo, se rebaixar e contar história triste. E por que eu falo disso, ou por que eu junto todos esses temas para fazer esse vídeo em questão? Perdão. Como eu falei para vocês, eu estava fazendo as coisas aqui em casa e comecei a refletir e pensar neste tema para este vídeo em questão. E por que eu faço esse vídeo, ou por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Eu estou fazendo janta, até não sei se vocês estão ouvindo o som da panela de pressão, que eu estou fazendo feijão para comer, bonitinho, para fazer as marmitas para trabalhar amanhã. E nisso veio esse pensamento do se vitimizar ou se fazer de vítima ou se pôr para baixo. E eu vou complementar e linkar esse assunto com o papel ou o fato de você fazer o papel de uma vítima da sociedade e também contar uma história triste. Então, vou contextualizando e vou explicar o porquê de cada coisa nesse vídeo. Primeira parte, então, eu acordei hoje 4 horas da manhã, 4h30 mais específico. Arrumei minhas coisas para trabalhar, que eu já tinha deixado pronto ontem de noite, então só me arrumei. Peguei, minha mulher me ajudou a montar as marmitas, saí de casa às 5h30 da manhã, fui trabalhar, cheguei em casa há pouco tempo, menos de 1 hora, fiz as coisas que tinha que fazer, lavei a louça, arrumei a casa, tô fazendo janta, então eu já botei as coisas para fazer, já fiz o arroz, já fiz o omelete e outras coisas que estão na janta. E tô aqui agora gravando um vídeo para vocês, que são quase 10 da noite, e tô gravando esse vídeo para vocês enquanto tá quase terminando a janta e já arrumei as coisas para trabalhar amanhã. Então, contei um pouco do que eu fiz hoje para vocês para mostrar que não existe esse quesito de você inventar desculpa para fazer as coisas, se vitimizar, se pôr para baixo, que é uma coisa que acontece muito com a maioria das pessoas. E também outra coisa que linka tudo isso, que é reclamar. Eu, em momento algum no meu dia, eu reclamei de ter que trabalhar, mesmo estando muito calor aqui em Curitiba, tá quente pra caramba, mesmo chovendo, tá muito abafado. Então eu levantei cedo, eu comi o que eu tinha que comer, eu trabalhei como eu tinha que trabalhar, eu tô gravando os vídeos que eu tenho que gravar, que é um comprometimento pessoal meu. Tô fazendo marmita, vou dormir tarde, que é uma coisa também que acontece, muito decorrente na minha rotina. Então, vou até tirar meu óculos rapidinho. Eu acordo sempre 4, 5 horas da manhã todos os dias. Tem dias que eu durmo meia-noite, tem dias que eu durmo 1 hora e por aí vai. Então, o contexto de você ter uma vida agitada e ativa e você reclamar disso se torna algo negativo. Então, se tem, até vou dar um exemplo aqui, que é um conceito que eu sempre explico com a minha mulher. Se tem louça suja na pia, é sinal que tem comida para comer. Se tem sujo também a louça ali, é sinal que tem gente dentro da casa. Então todas essas coisas representam vida. Só que cabe a você ter o zelo de cuidar. Então, nessa primeira instância, ou nessa primeira parte do vídeo, eu mostro e falo que a gente não pode se fazer de vítima ou se vitimizar da situação que a gente vive. Porque, querendo ou não, você se vitimizando ou não, o resultado tem que ser feito, tem que chegar lá e atingir o resultado. Então, independente se você mora longe, se você mora perto, se você tá bem, se você tá mal, faça o que tem que ser feito com constância. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. Eu tenho o hábito de fazer, o costume de fazer muitas coisas que eu faço no decorrer do dia, que nem estudar e tudo mais. Só que eu vou ser sincero, tem dias que mesmo pra mim que gosto, é complicado, é uma rotina muito apertada, ainda mais eu com 3 empregos. Então, sempre vai ter um motivo para você dar uma desculpa para você não fazer algo ou deixar para depois. Só que, como eu estou contextualizando, tudo vai ter um preço a ser pago. Tudo vai ter a hora que a conta chega, digamos assim. Então,
Vai ser sofrido, vai ser cansativo, só que um dia vai ter retorno. Então, lembre-se disso e coloque isso em mente. Tudo que você está plantando agora, sendo coisas boas ou ruins, ou não plantando nada, que também significa alguma coisa, você colhe lá no futuro. Quem não planta nada, não colhe nada. Quem planta esforço, trabalho e dedicação desde o começo, futuramente colherá conforto, descanso, prosperidade. E quem planta bobeira no começo da vida, que seria não fazer nada, curtir, não se profissionalizar e investir, no futuro colherá cansaço, frustração e muitas outras coisas. Então, esses fatores aí, eles podem ser alterados no decorrer da vida, porque tudo é imprevisível e incerto, mas em quase suma 100% certeza acontece desse jeito. Tudo tem uma ação e uma reação, uma consequência na vida. Então, esse é o primeiro ponto. Não reclame e faça o que tem que ser feito para atingir os seus objetivos. E como eu falei que eu estava linkando um assunto no outro, ou refletindo sobre esses fatos de você reclamar, de você ter uma rotina agitada, de você não se fazer de vítima, é até o próximo ponto que eu vou falar, que é bem simples. Não se vitimize, não reclame da vida que você tem, agradeça independente do que acontece, porque tudo na vida que acontece, independente se é uma coisa boa ou ruim, no final das contas te gera um aprendizado, te gera alguma coisa de retorno. E às vezes pode levar um dia, um mês, um ano e até mesmo uma vida. Mas quando você menos espera, você percebe que tinha uma lição por trás daquilo. Tanto em quesitos de trabalho, de carreira, de amizades, de escolhas que você fez em questão de segundos, que mudou toda a circunstância e o corrimento da sua vida. Lá na frente você olha e percebe, ia acontecer alguma coisa ali que ia atrapalhar meu caminho, minha jornada. Ou, como costumo dizer, muitas das coisas que você passa, que são as famosas provações no dia a dia, é porque você quer ser algo e deseja ter algo, e então o universo, a vida, Deus, que quer que você considere, ele vai dizer e vai aceitar esse teu pensamento, essa tua proposta, ou o que você quer ser. Só que muitas das vezes a gente quer ser uma coisa, busca ser algo, busca ter algo, só que no nosso interno a gente não está preparado para isso. E eu falo por experiência própria. A vida toda eu busquei ser uma pessoa com maestria em conhecimentos, em estudos, ser uma pessoa que passa conhecimento adiante, ter uma certa visão e potencialidade para ser um futuro mestre. E a vida me testou para isso, e testa até hoje, porque é algo que eu pedi desde a infância. Então, desde pequeno eu sou testado e provado por isso. Só que muitas das vezes eu sofri coisas ou passei por coisas que eu achei que seria punição ou não merecia estar passando por isso. Que é uma coisa que todo mundo pensa no decorrer dos dias da vida ou uma hora vai pensar. Só que quando você analisa o contexto, o que você passou, você percebe que lá no fundo tinha um ensinamento que vai fazer você chegar nesse objetivo que você buscava, sendo ele financeiro, sendo ele profissional, sendo ele espiritual, que é uma coisa também que quando se trata de quesito espiritual, você passa por muitas inúmeras provações, independente da religião que seja. Quando você quer atingir a exaltação no espiritual, as provações vêm, e vêm muito. Então, são esses dois contextos que eu estou passando até agora. Perdão, minha garganta ultimamente está muito ruim. E um outro contexto que complementa essa parte de você passar por provações e não reclamar e agradecer por tudo que acontece, é um outro assunto que também acontece muito nas redes sociais ou de pessoas que estão próximas a você, que seria se fazer de vítima, ou fazer o papel de coitadinho, de ai, tudo acontece comigo, eu não mereço isso, por que isso acontece comigo? Entende? Pessoas assim, você já deve ter pensado em alguém que é próximo de você, ou muitas vezes essa pessoa é você, que é o mais complicado. Então, já reveja seus conceitos e pare para pensar. E antes de entrar já e finalizar esse tópico do não reclame e não se vitimize e não faça o papel de coitadinho, muitas pessoas podem justificar: é, mas você não entende minha situação, você não está no meu lugar, você não sabe o que eu passei, e blá 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 blá. Porque, resumindo a ópera, tudo que você falar e justificar o seu fracasso ou o seu sucesso, ainda o resultado é o mesmo. Então, você se vitimizando ou não, você se fazendo de coitado, se você tiver nessa situação de coitado mesmo, adivinha?
você ainda vai ser um coitado. Então, não se vitimize, levante a cabeça, tenha planos e metas, tenha objetivos, concretize-os e vá atrás deles. Porque, como até no outro vídeo eu falei sobre lei da atração, se você não tiver ação junto com a lei da atração, nada funciona. Então, esse contexto se remete muito a isso que eu estou falando, de se vitimizar, de se fazer de coitado. Porque se você se faz de coitado, você entra nessa energia de coitado. Então adivinha? Você não prospera. Pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram atingir uma exatidão e uma exaltação em muitas áreas da vida, elas não se faziam de vítima, elas não se faziam de coitado, elas não ficavam chorando. Elas, pelo contrário, batalharam 1000 vezes ou mais que fosse necessário para atingir a exaltação, a excelência, o auge do que fosse necessário atingir. Tanto pessoas que viraram policial, por exemplo, que tiveram que estudar durante tempos para passar numa prova, pessoas que ingressaram e tiveram sucesso na sua carreira, tanto como lutador, como ator de cinema, como músico, qualquer área que seja. Você dedicando nisso, primeiro sabendo o que você quer ser e moldando sua vida para isso, sem reclamar e agradecendo aos desafios, você atinge o sucesso. Então, essas são algumas visões de como você melhorar esses quesitos, porque aquilo que eu estava comentando, muitas vezes isso acontece com você e você não percebe que você é essa pessoa que fala isso, que se vitimiza, que se põe para baixo ou põe os outros para baixo. Então, uma coisa muito importante é você parar para analisar e ver se você não é essa pessoa. Porque, vai por mim, não é nada bom ser essa pessoa. O coitadinho, que até é um caso pessoal meu, que muito tempo da minha vida eu fui muito gordinho. Eu tô engordando de volta agora porque eu parei de treinar, mas eu vou emagrecer de novo, voltar a treinar. Só que na época que eu tava gordinho, nessa primeira fase da minha vida, eu me fazia de vítima. Ai, as pessoas me zoam, as pessoas isso e aquilo. Só que o que aconteceu para eu reverter essa situação? Foi lá, comecei a treinar, emagreci, dei a cara a tapa e adivinha, as críticas não pararam por aí. Outra coisa também que acontece que é muito importante, você fazendo ou não fazendo as coisas que você acha que as pessoas vão te criticar, do mesmo jeito elas te criticam. Então, até continuando com esse quesito do vitimismo e de ter objetivos, quando você sai do papel de vítima e começa a correr atrás dos seus objetivos, que é como se fosse a parte 2 da sua progressão pessoal e até espiritual, as pessoas vão continuar criticando você. Então, o resultado final de todo esse contexto de você ter princípios, ter metas, ter objetivos, ter um propósito de vida, não se vitimizar, não reclamar, começar a estudar e focar nos teus objetivos principais para você progredir, no final de tudo você tem que desenvolver com todos esses conceitos a maturidade emocional ou mental que a gente chama. Então, saber ouvir as críticas, rejeitar o que for para rejeitar, levar as críticas construtivas consigo para absorver e se lapidar, que nem até o caso que eu estou fazendo agora, gravando os vídeos. Eu vou receber e já estou recebendo inúmeras críticas. O que for bom para agregar para os meus conteúdos e para eu lapidar os meus quesitos pessoais e profissionais para lapidar mais esse canal, eu vou absorver. O que for lorota, o que for conteúdo que seja denegrindo, prejudicando a minha imagem, ou o conteúdo que eu estou fazendo, eu simplesmente vou descartar. Eu não vou dar bola, eu vou deixar de lado. Eu posso até responder, mas que eu vou ligar, eu não vou. Então, esse é o resumo desse vídeo. Não se faça de vítima, não se faça de coitado, não se ponha para baixo, porque querendo ou não, tudo isso tem retorno. E se você não perceber, ou se você perceber tarde demais, sinto muito, mas a resposta você já sabe. Então é isso. Agradeço a todo mundo que tem acompanhado meus vídeos, como eu sempre falo. Deixe o seu like, eu vou começar a falar isso agora no final dos vídeos. Deixe o seu like aí no vídeo. Comente o que você tem a dizer, a sua opinião sobre esse assunto. Se você acha que tem que acrescentar mais alguma coisa. Que foi um pensamento que eu comecei a refletir aqui do nada, quando eu estava fazendo as coisas aqui em casa. Então pode ser aprofundado. E se gostou desse conteúdo e quer que pessoas ou mais pessoas parem para ouvir o que eu estou dizendo e reflitam sobre esses assuntos, então compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus amigos, mande para aquele parente seu que se faz de vítima, que se põe para baixo, para ele pôr a mão na cabeça e pensar, o tempo está passando
e eu não estou prosperando. Então é isso. Agradeço a todo mundo mais uma vez e até o próximo vídeo.